A hora da verdade, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Palavras de sabedoria, com o reverendo bispo Roberto de Souza. Deus vai falar contigo nessa palavra. Está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Vamos repetir. Então a mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Tremendo, hein? É isso que o diabo quer. Senta no seu lugar. Feche os seus olhos. Toda terça nós vamos ter esse culto de ensinamento, esse culto de paz, de conhecimento. Segura na mão de alguém que está do seu lado, para você ter mais confiança de que você não está sozinho nessa jornada. Presta bem atenção. A vida de um homem justo e sincero, a vida de um esposo, um pai de família, de um homem direito, a vida de um cidadão que cumpria o seu dever como um pai de família, companhia, viver a dois. Eu bem sei que não é fácil, mas depois que você conheceu o Deus vivo, você tem que mudar de vida. Tem que aprender a perdoar. Tem que aprender a aguentar, resistir, viver com aquela pessoa. Você imagina você, depois de uma grande luta, até aqui você chegou com Deus, chorando, agora pede um marido, ou o marido pedindo uma esposa. Aí você tudo que quer é um casamento. Você imagina bem, lágrimas, noites sem dormir, pedindo a Deus uma família, pedindo uma companheira ou um companheiro. Aí passa o tempo e Deus te abençoa uma pessoa. Vamos entender Jó por um outro lado essa noite. Como um ser humano, como um homem que tinha sonhos, como um homem que tinha um propósito na sua vida, como um homem que tinha uma jornada. A Bíblia diz que ele era justo, reto, sincero. Até um certo dia, a esposa de Jó não tinha marido.
antes de casar com Jó. Pediu um marido, certamente. E Deus o deu. E Deus o abençoou. Jó e a sua esposa. Depois de tanta luta, tantas lágrimas, pedindo uma companhia. Manto, terra, nagasúpia. Essa palavra dessa noite vai lá no profundo. Você vai sair daqui falando, essa palavra foi lá no oculto, no íntimo do seu coração. A vida de Jó, a vida da sua esposa. Um homem reto, temente a Deus, digno, agradável aos olhos de Deus. Certo dia, Jó casou, teve uma esposa e começou então a prosperar. A Bíblia diz que ele era reto, íntegro, próspero. E aquele casamento então começou uma maravilha. Aquele casamento era maravilhoso, bênçãos em cima de bênção, caminhões de bênção entrando pela porta de Jó. Só alegria, só bonança, só fartura. A mulher se alegrou, comeu com ele, usufruiu das maravilhas que Deus estava dando, se alegrou. O tempo da prosperidade, ela o amou. O tempo da prosperidade de Jó, ele tinha uma companheira e até contava com ela, a parceira de Jó, a flor do campo, lírios. Oh, a grande e maravilhosa esposa de Jó, a mulher linda e adornada que Deus preparou para ele. E Jó sorria e se alegrava e prosperava. Tudo parecia lindo e maravilhoso. O casamento, o gado aumentava, a fartura, e o seu bolso enchia de alegria. Os seus celeiros estavam abundantes, porque a plantação estava sobre a mão de Deus. O seu gado procriava. Que lindo e maravilhoso aquele casamento, aquela união, aquela prosperidade de Jó. Meu Deus, você imagina que de uma pequena nuvem Deus faz uma tempestade? Você imagina momentos de alegria se tornarem lágrimas de sangue, tristeza, solidão, inimizade, briga. Quando Satanás entra no meio, ele faz a bagunça. Aquele homem com a sua esposa, ele ainda não sabia o que estava para vir sobre aquele lindo casamento, aquela união. A prova de Jó. Ele não sabia o que ele ia passar. Ele ainda não sabia quem era a sua esposa. Ele não sabia com quem ainda tinha casado.
Ele não sabia quem era a pessoa que estava do lado dele. Mas Deus vai te mostrar, Jó. Aplaude o Rei Jesus. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar, porque Deus não é Deus de coisas ocultas. Ele mostra quem são seus amigos, Ele mostra quem são seus inimigos, Ele mostra quem é o Judas que vai comer no seu prato e vai te trair. Pois Deus é tão fiel, amado da minha alma, que quando Judas ia o beijar, ele falou: hoje, e com este beijo, o Filho de Deus é traído. Judas quebrou a cara, chegou calado, humilde, parecia ser uma pessoa agradável. E ele pensou assim: eu vou dar um beijo nele e não vou apontá-lo, para ele não saber que foi eu que entreguei ele. Olha só o tipo de pessoa. Mas ele pensou assim: em silêncio eu chego e vocês vão ficar sabendo, aquele que eu beijar é Jesus Cristo. Vocês prendam. Traição, falsidade, duas caras. Deus manda te dizer, amado, aquele que levanta contra você vai ser envergonhado. Aquele que quer te destruir vai ser envergonhado. Porque assim diz o Senhor: quem te chamou foi Deus. Se tu é um escolhido, não tem Judas, não tem beijo de Judas, não tem esposa de Jó que vai te parar. Porque os escolhidos é você e Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Quem tem Jesus não para, porque uma porta fecha e Ele abre outra porta para você. E aqueles seus perseguidores vão ficando cada vez mais envergonhados e vão diminuindo, e vão falando: olha, se eu tivesse do lado dele, estava como a esposa de Jó no tempo da prosperidade, estava comendo melhor essa terra. Dá glória a Deus. É o que seus inimigos vão falar. Eles vão perder, vão pro pó, vão pra poeira, e vão perder de estar do seu lado, sendo abençoado junto com você. Porque você não vai diminuir, você vai crescer. E aqueles que se afastarem de perto de você vão virar poeira. Porque Deus provou Jó, meu amado, mas não abriu a mão de Jó. Porque Jó não era como a sua esposa. Jó era o escolhido no meio do casal. No meio de dois existe um diferente. Nem sempre dois vão ser iguais, ainda que estejam amando, abraçados, unidos, mas são corações diferentes. Sempre um é mais sincero. Aplaude o Rei Jesus. Pode ser você o sincero. Sempre vai existir no meio de dois um que teme a Deus e que não abre a mão do Senhor. A Bíblia diz: será duas no campo, uma será tomada e a outra deixada. E será dois numa cama, um será levado e o outro deixado para trás. Porque a gente é dois. Mas nos últimos dias nós estamos vendo que dois não estão sendo um, por causa do pecado, da dureza,
era para ser um, como o pai e o filho são um. As indiferenças, o eu, o ego, o eu quero ser, o eu sou, a falta de humildade, a falta de abaixar a cabeça, fechar a boca, faz que os dois virem dois e não um. O casamento de Jó, ele descobriu que dois não era um. Por isso que eu quero te falar essa palavra, para você chegar no entendimento. Tem vez que Deus coloca as provas para você descobrir quem está perto de você. Não acha ruim com Deus, não. Se o seu amigo virou contra a sua vida, se o seu marido ou a sua esposa virou contra a sua vida, pode ser Deus apertando para você conhecer quem é o seu parceiro. Se ama Deus ou se não ama, se te ama ou se não ama. Na hora das lutas, dos obstáculos, nós descobrimos quem é quem. Sempre vai existir um Judas, igreja. Sempre vai existir alguém querendo beijar o seu rosto, no trabalho, na sua casa, os seus amigos. Eu quero te dizer que existe Judas em todos os lugares, mas eu quero te dizer algo mais importante, que no meio de dois existe um verdadeiro, e esse um pode ser você. Não abra mão de ser esse um. No meio das lutas, eu falo com você: seja Jó e não seja a esposa de Jó, traiçoeira, inimiga da verdade. Comeu do bem e do melhor, usufruiu das bênçãos. Uma mulherzinha ingrata, arrogante, uma mulher que estava do lado daquele homem próspero, íntegro, casou certamente para se dar bem, mas não porque eu amava nem ele e nem o nosso Deus. Eu te falei que eu ia te pregar Jó de uma forma diferente hoje. O casamento de Jó, na verdade, foi uma derrota, por causa que a sua esposa não servia o mesmo Deus que Jó servia na hora das lutas. A esposa de Jó só foi considerada esposa no momento que ele estava bem. Porque quando Jó estava na prova, na luta, na dificuldade, ele não achou a sua esposa. E algo triste, ele ouviu da sua esposa, que está escrito no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. Desejou a morte do seu marido, não acreditou que Deus é a ressurreição e a vida e tem o poder de curá-lo, e ainda mandou amaldiçoar o Deus do céu e da terra. Quem é esse que levanta contra Deus e se dá bem? A prova de Jó, a maior prova de Jó, independente das chagas malignas, independente da luta, das dores, da lepra,
foi a sua esposa. A maior decepção foi o seu casamento. Eu te disse que eu ia te pregar Jó de uma forma que você nunca ouviu. A maior dor de Jó foi a dor da aliança, do pacto, que ele descobriu quem era a sua esposa. Porque quem acredita em Deus nunca cai. Jó não perdeu a esperança. Jó sabia que Deus levantaria ele de novo. Por isso ele não amaldiçoou. Porque quem confia em Deus nunca desiste. Dá glória a Deus. Jó sabia de tudo que estava passando. Até disse: nu eu vim, nu eu volto. Muitas vezes ele falou. Não estava preocupado com bens materiais, mas ele sabia que a vida dele ia ter continuidade, porque se fecha uma porta e se abre outra. Jó sabia que portas seriam abertas, porque ele confiava no Deus que ele servia. Mas Jó não sabia agora era como viver agora, sabendo que a sua esposa era um Judas. Como viver agora como a mulher que abriu a boca e virou as costas para o Deus vivo? Amaldiçoa esse Deus e morra. Muitas mulheres foram desonradas em vez de honradas. A mulher de Ló também não obedeceu Deus, quis ser maior do que o seu esposo, virou uma estátua de sal. A ordem era que não olhasse para trás, não obedeceu a Deus. Ló continuou, mas ela se foi. E na história de Jó, e agora, Jó? Feche os seus olhos, eu te pergunto. Os seus inimigos se foram. Os seus inimigos te abandonaram. Rei Gideão, o seu exército de 22 mil homens viraram as costas para você. Mas sobrou 300 fiéis. Sempre Deus vai colocar alguém fiel para dar continuidade à obra de Deus do teu lado. Sempre vai ser assim. Ei, Moisés, Arão falhou contigo, mas eu estou preparando Josué, meu amigo. Confia. Você está triste aqui chorando, mas Deus está preparando algo para dar continuidade no seu ministério, na sua vida. Deus não vai deixar parar. A chama que Jesus acendeu, Ele manda te dizer: eu não deixo apagar. A esposa de Jó foi a ferida que certamente não foi cicatrizada. Deus curou a lepra de Jó. Deus deu filhos a Jó. Deus deu para Jó prosperidade novamente. Deus deu a bonança para Jó novamente. Deus deu honra para Jó novamente. Mas, meu irmão, as lembranças daquele que viveu bem com você, que foi agradável aos olhos de Deus com você na hora da fartura, aquele que viveu contigo na hora da bonança,
que na hora que você estava passando luta, dificuldades, tribulação, virou para você: amaldiçoa o teu Deus e morra. Isso aí foi o pior castigo de Jó. Perder uma pessoa que você ama por pequenas palavras que ferem o seu coração. Cuidado com a sua boca. No livro de Tiago diz que a língua é uma peçonha mortal, que tem o poder de abençoar e amaldiçoar. E foi o que a esposa de Jó usou na hora que não deveria ter usado. Jó não precisava de uma palavra de derrota. Na hora que o seu esposo estiver na luta, trabalhando, cansado, na luta, tribulado, o que você precisa dizer para ele: meu amor, segura na mão de Deus e marcha, porque esse Deus não vai te desamparar. Aplaude o rei, porque ele é poderoso. Não seja inconveniente, porque Deus restituiu Jó. Mas uma palavra Jó vai levar para o resto da vida: amaldiçoa esse Deus e morra, Jó. Ele descobriu que na hora da necessidade, na hora da luta, o seu casamento foi um fracasso. Na hora da tribulação ele descobriu: casei com a mulher errada. Não me aceita e nem aceita o meu Deus. E queria mandá-lo para outro mundo ainda. Morra. Oh, terra manta nagasúpia. Cada palavra vai ser cobrada, porque tem palavras que ferem muito mais do que a enfermidade que Deus cura. Deus te cura de uma chaga, mas uma palavra que fere o seu coração é uma luta para você consertar e cicatrizar essa ferida que Satanás colocou no seu coração. Dolorido, eu te falo, amigo meu, o inimigo vem tentando te entristecer. O inimigo vem tentando te parar. O inimigo vem tentando fazer você abaixar a sua cabeça e falar: eu desisto. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não pode me ajudar. Deus esqueceu de mim. Deus não ouve mais as minhas súplicas e as minhas orações. Satanás tem usado pessoas do seu lado para bater a sua fé. Satanás tem usado pessoas como a esposa de Jó, aquela esposa maravilhosa que usufruiu do bem e do melhor na hora da bonança, mas na hora que Deus apertou, que deixou o diabo atrapalhar, entrar para prová-lo, ele não teve um apoio da sua esposa. Se nós, meu amado, não formos amigos uns dos outros, se nós não amarmos uns aos outros, eu te falo,
quem você poderá apoiar? Em quem você poderá se apoiar? Dois são um. Dois é para fazer a diferença. Dois não é para ser dois, mas é para ser um. É como se um estivesse remando para o barco para um lado e o outro para o outro lado. A mulher de Jó deveria dobrar o seu joelho e orar pela vida do seu esposo. A esposa de Jó era para chorar lágrimas de sangue pelo que o seu esposo estava passando, abandonar aquele que te ama, abandonar aquele que te ajudou, virar as costas na hora das tribulações, traição, Judas. Nós não somos Judas. Nós não somos inimigos de Deus. Nós, meu amado, não somos Judas, que negou Jesus, que trocou Jesus por um saco de dinheiro. Nós não somos Pedro quando o galo cantou, que negou Jesus. Não seja a mulher de Jó. Não siga o exemplo da esposa de Jó, porque ela teve dois pecados. Ela negou o seu marido e negou a Deus. Em uma só palavra, em um só momento, ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. Desejou a morte do seu esposo e fez com que ele pedisse para que ele amaldiçoasse o que você não pode amaldiçoar: o Criador do céu, da terra e dos confins da terra. Judas continua lutando contra a sua vida. Pedro continua negando Jesus Cristo. Eu te falo, porque sempre nós vamos estar pregando aqui que a mulher de Jó negou o seu esposo e negou Deus, que Pedro negou Jesus Cristo, que Judas traiu Jesus Cristo. Mas o que eu quero te falar essa noite, que com você pode ser diferente. Faz a sua história, aplaude o Rei Jesus, dá glória a Deus. Isso. Faça a sua história. Você não é Judas, você não é Pedro, e você não é a esposa de Jó. Faça diferente. Seja um bom exemplo. Porque muitas passagens bíblicas Deus deixou na Bíblia e os homens não conseguem discernir, entender e explicar da forma que edifica a sua vida, o seu casamento, a sua família, pela falta do Espírito Santo.
de um pequeno versículo, você chega hoje num grande entendimento. Traição é indesejada no trabalho, no relacionamento, com os amigos, na igreja, com o seu pastor, com Jesus, com o seu esposo, com a sua esposa. Traição, nunca ouvi dizer que teve um final feliz. A história de Jó, só foi feliz ele, porque ele permaneceu na fidelidade. Está escrito, preste bem atenção. Ainda que o seu pai e a sua mãe te desampare, eu nunca te desampararei. A sua esposa pode virar as costas, o seu marido para você, o seu filho, seu amigo, o seu parente, mas Deus está falando contigo. Eu nunca te desampararei, meu amado. Eu sou contigo. Você é como a menina dos olhos de Deus. Não há aquele que largue pai, mãe, filho, esposa por amor de mim, que eu não daria 100 vezes mais. Vai acontecer certas coisas na vida que para você servir Deus, você vai ter que passar por cima de muita coisa. Vai ter que engolir seco, vai sofrer, vai ter perda de amigo, de parente, porque eles vão te chamar de louco, de doido, para servir Jesus Cristo. Você vai ter que ter força. Vai existir pessoas, esse Deus seu é doido. Vai existir pessoas falando, amaldiçoa, morra. Vai existir pessoas falando que esse Deus que você serve é Deus de gente doido. Um calor desse, você com roupão desse. Vai existir pessoas falando que Deus é esse que você serve. Você está passando luta, prova. Que Deus é esse que você serve, que você se encontra desse jeito, só anda triste, chorando, de cabeça baixa. A sabedoria de Deus para o homem é loucura. Entenda, meu amado, o homem carnal não compreende as coisas espirituais. A mulher de Jó, ela era carnal, por isso que deu errado. Estudando, entendendo, a maior explicação que tem, ela não era espiritual. Fecha os seus olhos, deixa Deus falar contigo. Se liga no altar. Não se distraia nem um minuto. Ela era carnal, porque se ela fosse espiritual, ela teria passado na prova junto com seu marido, dando glória a Deus, abraçada, o amando, cuidando dele.
até nos últimos dias da sua vida, cuidando dele, porque viveu bem com ele, por uma forma de gratidão, sendo sincera, sendo justa, amorosa com ele, porque ele cuidou dela quando Deus abençoou Jó. Jó era reto, próspero, íntegro, tinha de tudo, e tudo que ele tinha, então, era dela também. Mas na hora que Deus tirou, ele perdeu também a esposa. Com pequenas palavras, ela falou: amaldiçoe esse Deus e morra. Eu te falo, meu amado, não vai pelo caminho da esposa de Jó, porque Jó foi aprovado e a sua esposa foi reprovada. A sua esposa foi pior do que Judas, porque Judas, para isso, ele já estava preparado, porque Jesus já sabia que entre os discípulos havia um demônio. Mas o casamento de Jó foi uma consequência de uma incredulidade da sua esposa. Falta de fé. Não foi culpa de Deus. Aplaude o Rei Jesus. Consequência. Se você não tiver força para vencer as lutas, as tribulações, se você não perseverar, se você não resistir, se você não abaixar sua cabeça, se você não crer o que Deus disse com Moisés: Moisés, porque tu clamas a mim? Diz o povo de Israel que marche. Você vai parar. Nós estamos no meio de uma jornada, nós estamos no meio de uma corrida, mas nessa corrida não vence o que chega primeiro. O que chega certo na presença de Deus, esse é o vencedor. Olho por olho, dente por dente. Está escrito: o filho não pagará os pecados dos pais não pagarão o pecado dos filhos, nem a esposa pagará o pecado do seu esposo. Então eu quero te dizer que o pecado dela é dela e não era dele. Ela vai pagar as consequências do que ela fez com seu esposo. Não era culpa dele. A sua defesa é a palavra de Deus. Vai existir momentos de dificuldade na sua vida, vai existir momentos de tribulação, de impedimento, vai existir momentos na sua vida que você vai pensar em desistir. Vai existir momentos na tua vida que você vai ser apedrejado. Vai existir momentos na sua vida que vão levantar contra a sua vida caluniando. Mas eu te falo, se sustenta na palavra de Deus, permanece, porque isso é que te dá a vitória. Certamente Deus tirou Jó da prova, e a mulher dele deve ter entrado numa prova, porque agora o seu esposo a conheceu, sabia que do lado dele agora estava uma mulher que não era de confiança. A lepra foi curada, a chaga foi curada, as moscas saíram, o gado voltou de novo, a casa foi construída que foi jogada no chão, a bonança voltou, o gado voltou, o leite voltou, a prosperidade 3 vezes mais. Mas as lembranças
são difíceis de apagar. Quando ele lembrava: amaldiçoa o seu Deus e morra. Você saber que a sua parceira deseja a sua morte. Judas, não seja Judas, porque os Judas serão lançados no inferno. E nos últimos dias vai se levantar Judas por todo o canto da terra, mas o que perseverar até o fim será salvo. É o que eu desejo para você: confiança, servir a Deus com amor e com temor, guerrear junto com aquele que te chamou, que é o seu parceiro, o seu filho, a sua filha. Não desistir daquele que você está tentando convertê-lo para Jesus. Não desistir do seu filho, não desistir de nada. Perseverar até o fim. Essa é a vontade de Deus. Consequência foi o que aconteceu, porque na hora da prova Deus manda dizer: eis que eu deixo o joio e o trigo que cresçam junto, para os que são sinceros se manifestem. Foi o que aconteceu. Ficamos de pé. Na hora da prova, Deus descobriu que a esposa de Jó era joio. Jó descobriu que não tinha casado com uma esposa, mas com uma serpente. Adão foi traído pela sua esposa, porque antes dela oferecer ele, ela traiu Deus. Também foi fraca na fé. Deus falou: não comereis dessa vide, e ela desobedeceu. Judas, eu só quero te falar, para a gente terminar: não desista dos seus sonhos, mas seja fiel até a morte, para Deus te honrar e te dar a vitória. Se Deus te deu um cargo, segura ele. Se Deus te deu um compromisso, segura ele. Se Deus te deu honra, segura ela. Porque chegar até onde você chegou é para poucos, meu amado. Dá valor o Espírito que está dentro de você. Dá valor ao Deus que você serve. Dá valor à credibilidade em acreditar que o seu Deus tem o poder de te salvar e começar tudo de novo, como ele fez com Jó. E aqueles que te viram passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, eles vão se arrepender. A mulher de Jó vai se arrepender, porque Jó era um escolhido de Deus. Põe a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração para Deus sustentar os seus pés na hora da dificuldade, para Deus sustentar a sua boca fechada, para não maldizer, mas sim abençoar, para não blasfemar contra Deus e nem contra o seu marido. Uma oração de arrependimento, nem contra os seus filhos, seus pais. Nunca desista, porque você vai desistir em poucos dias. Vai ter uma duração tão longa no inferno, de dor, de grito, de tristeza, de pranto. São só alguns tempos, e essa pessoa vai chegar do jeito que você quer. Persevera,
porque Deus está falando contigo. Um coração aquebrantado era o coração de Jó. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fortaleça esta alma que se encontra nesse momento ouvindo esta palavra de poder. Deus, proteja, sustenta os seus lábios, a sua boca, para não blasfemar contra os seus escolhidos. Pai, sustenta essa alma para ir até o fim e não parar na metade. Deus, sustenta essa alma para não cair em condenação, para que o peso da sua mão não venha estar sobre essa vida. Proteja, Pai, sustenta no dia da angústia, como a angústia de Jó. Sustenta essa mulher, sustenta esse homem, para vencer e ser poderosamente abençoado 3 vezes mais em prosperidade, porque confiou no Senhor. Como Abraão também foi provado e o Senhor o prosperou, porque confiou no Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego foi provado e não queimaram na fornalha, porque confiou no Senhor. Como Daniel foi lançado na cova dos leões e o Senhor fez os leões jejuar, porque confiou no Senhor. Como Pedro, depois de ter negado Jesus, acreditou na vida eterna, que Ele é a vida e a ressurreição, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Que através, meu Deus, das tribulações, dos problemas, das tristezas, dos impedimentos, a fé dessa pessoa venha subir, crescer, resplandecer 100 vezes mais. É o que eu desejo na tua vida. E todos digam: idem em paz, o Senhor vos acompanhe. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra?
esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.